Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos, um espaço para refletir, aprender e caminhar juntos à luz da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Marte, sou espírita de berço, há 35 anos trabalhando no espiritismo, estudando e conhecendo um pouquinho mais sobre a doutrina. E aqui estou com o Guilherme, a Kátia e o Osmar. Sejam bem-vindos. Guilherme, tudo bem? Bom, Adriano, meu nome é Guilherme Abico, eu também estou no Espiritismo aí desde de criança, desde a infância, estudando, participando também de grupos de estudos, e eu estou aqui disposto a colaborar com todos e passar um pouco mais aí do meu conhecimento. Legal, Gui, obrigado. Kátia, Eu sou a Kátia, eu sou mãe do Guilherme, evangelizadora do Adriano, né? Eu sou espírita de berço, trabalho em casas espíritas há cerca de 30 anos, palestrante, trabalhei com mocidade cerca de 25 anos, e aqui estou para contribuir também com todos vocês aí, o Osmar, o Adriano e o Gui. E esse bate-papo que nós vamos ter aqui ao longo dos 30 minutos, eu espero que ele seja regado de conteúdos que nos inspirem a muitas reflexões sobre a vida como espírito. E eu quero deixar aqui registrado que eu quero ver todo mundo, que todos sejam muito bem-vindos a esse canal aqui. E eu estou com muita alegria iniciando tudo isso. legal, obrigado, Kátia. Osmar, Olá, pessoal. Olá, Adriano, Guilherme, Kátia, você que nos acompanha. Sou muito feliz de mais esse projeto, de podermos conversar juntos sobre espiritismo. Eu também nasci em berço espírita e esse berço já tem muito tempo, né? 58 anos. Então, já passei por essas fases, evangelização, mocidade, depois trabalhei também com as crianças e com os jovens por muito tempo, exposição de estudos doutrinários, palestras, seminários, programa em rádio, enfim, um pouco de cada coisa aí, artigos publicados nas revistas espíritas. E aí estamos nesse projeto que acho que é muito legal a gente poder chegar até você através aí das nossas recursos tecnológicos e levar a doutrina espírita, né, uma reflexão, bate-papo descontraído. É isso aí. muito legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui na fala conosco, todos vocês que estão nos ouvindo. Explicando um pouquinho sobre a nossa ideia, né? A ideia é que a gente tem aqui nesse podcast episódios semanais, que vão ter aí em torno de 30 minutos, né? E ele foi criado para todos nós, né? Foi criado para quem está chegando no espiritismo, para quem já é espírita, para quem tem curiosidade, para quem tem dúvidas. Nós temos aí o nosso e-mail, né? Para que vocês possam entrar em contato com a gente, tirando suas dúvidas, escrevendo cartas aí para a gente repercutir aqui no nosso programa. A ideia é que a gente aqui converse, reflita e aprenda juntos, né? Sem pressa, sem pressões, sem ter que necessariamente passar por um caminho pré-definido, né? A ideia é que os nossos temas eles vão surgindo de acordo com o que a gente vai conversando, com aquilo que vai acontecendo no mundo, porque o Espiritismo está no mundo, né? Nós estamos no mundo, então nós precisamos estar conectados a ele. Mas é claro que a gente tem uma ideia, né, do que a gente quer trazer para vocês. E isso passa por alguns temas, por exemplo, vamos falar sobre o que é o Espiritismo, vamos falar sobre a história da doutrina espírita, a história do cristianismo, né, que precede e é a base da doutrina espírita. Vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre quem são os espíritos, sobre pensamento, sobre vontade, sobre imortalidade da alma, sobre a vida no mundo espiritual, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, mediunidade, enfim. Vários temas aí que vão dar uma base, vão apresentar o Espiritismo para vocês que estão chegando. E vão, né, ser pauta do nosso debate com aqueles que já estão no Espiritismo há mais tempo. Queria ouvir um pouquinho de vocês aqui, que estão comigo hoje. Osmar, Kátia, Gui. O que vocês esperam desse programa? Como que vocês acham que a gente vai atingir aí
as pessoas com quem nós estamos conversando. Eu acho que pela nossa experiência, tanto quanto evangelizador, como evangelizando, como com o tempo da casa, a gente tem muito a oferecer para os nossos ouvintes. E a gente pretende fazer isso, como o Adriano já falou, de uma maneira mais clara, mais sucinta, mas sempre pensando que o Espiritismo, que esse, é, que é uma coisa clara e sucinta, mas que essa aqui é a porta, né, para que aqueles que estão distantes do Espiritismo, que ainda não conhecem, possam adentrar, principalmente nas obras de Kardec. Então, eu espero que esse seja a porta de entrada para todos aqueles que têm curiosidade, que tenham interesse em saber um pouco mais sobre o Espiritismo. Eu acredito, assim como o Gui falou, né, que seja uma porta de entrada mesmo, para aqueles que. Eu acho que todos nós, apesar de nós estarmos no Espiritismo desde berço, né, como nós falamos aqui, mas todos nós já tivemos alguma curiosidade, né? Assim como André Luiz, que através da curiosidade trouxe tantas obras para nós. Mas que cheguem pela curiosidade, querendo conhecer um pouquinho mais, entender a obra de Kardec, entender o que é esse mundo dos espíritos, entender que nós estamos imersos nesse mundo dos espíritos, mas que após essa curiosidade, isso se torne um estudo mesmo. E que a gente possa, no decorrer, né, dos episódios, a gente possa ir se aprofundando, junto com aqueles que chegaram, às vezes, crus, que nunca ouviram falar, que chegaram assim, nossa, o que é isso, né? O que é esse assunto novo? E que possa ir se aprofundando, juntamente, todos nós, né? Todos juntos, se aprofundando no estudo. E assim, o espírita, ele nunca para de estudar, né? A obra de Kardec, ela é vastíssima e assim, não precisa chegar nada de novo. Nós ficaremos na obra de Kardec nos aproximando cada vez mais, nos aprofundando cada vez mais nesse estudo. Eu convido a todos a terem esse ideal de estudar, e não só estudar para que fique no seu intelecto, mas que possa estudar e traga isso para a sua vida. Porque é isso que nós queremos, né? O Espiritismo no nosso dia a dia. É isso que a gente está propondo nesse nosso projeto. É isso que a Kátia falou, é bem interessante, né? Porque era algo que eu ia falar aqui, que é um pouco sobre esse estímulo ao estudo, à leitura, né? O Espiritismo, ele nos convida a estudar o tempo todo. Porque, como a Kátia falou, é uma doutrina muito vasta, uma obra muito ampla, né? E ela não se encerra na leitura, né? Quando eu estava lá na evangelização com a Kátia, com a Beth e com outros evangelizadores, eles sempre reforçavam, né? Que uma coisa é a gente ler um livro, outra coisa é a gente estudar um livro. Estudar demanda tempo, demanda reflexão, demanda conexão, né, com outras obras, com outros autores, até não espíritas, né, porque o espiritismo, Kardec sempre trouxe essa frase e ela marca muito para mim, né, que se um dia a ciência provar alguma coisa diferente daquilo que o espiritismo traz como informação, que a gente abandone o espiritismo e fique com a ciência. E isso para mim é muito forte, porque vai muito além de uma fé pela fé, de uma fé em algo que eu acho que é assim, ou que me falaram que é assim. Vai através de uma fé raciocinada, através de uma fé que tem uma causa, que tem uma explicação, né? Isso para mim faz muito sentido e isso me deixa assim, muito fascinado a respeito do espiritismo. E aqui a gente tem uma enciclopédia ambulante, que é o Osmar, né? Que todas as frases, sabe, página de livro, sabe, citação de cabeça aí. E nos conte um pouco, Osmar, o que você espera desse podcast e por que a gente está aqui. Página de livro depende da edição, né? Então, varia. Mas a gente tem um carinho muito grande por esse trabalho de divulgação doutrinária, né? Eu, desde muito jovem, eu procurei me aprimorar nesse trabalho para poder levar uma mensagem àqueles que têm interesse em conhecer a doutrina espírita, com fidelidade doutrinária, a codificação de Allan Kardec, né? E as obras complementares que são confiáveis e fiéis a essa obra de Kardec. Então, acho legal, muito legal a gente ter o espaço aqui,
nesse podcast, com esses companheiros que têm também essa proposta, esse conhecimento, essa segurança doutrinária, né? Porque tem aí muita coisa na internet que não é necessariamente espiritismo, falando que é, né? Assim como também livros, sempre existiu isso, né? Pessoas e livros falando que são espiritismo e não são. Então a gente tem a proposta de trazer para você que nos acompanha o que é o espiritismo realmente, segundo a codificação de Allan Kardec, que é o único espiritismo que existe, e de uma maneira, além de ser segura e ser fiel à doutrina, de uma maneira descontraída, uma maneira alegre, né? Jovem, atual, uma linguagem atual, descontraída, que tenha essa proposta. E interação, né? A gente pode também aí, você pode estar conversando com a gente através aí do nosso e-mail e depois a gente vai interagindo em relação a isso. Então, muito feliz por essa proposta e conte com a gente, né? Conte com a gente. As mais variadas informações que a gente puder levar até você, a gente está à disposição. É isso, gente. E, bom, para a gente dar andamento aqui no nosso primeiro programa, né? Eu acho que faz sentido a gente pensar um pouquinho, né? Contar um pouquinho daquilo que nos une ao Espiritismo, né? Porque em uma das nossas muitas reflexões lá no Centro Espírita, onde nós nos conhecemos, me trouxeram uma pergunta que é quando Jesus nasceu para mim, né? Ou seja, né? Quando que eu entendi de fato que ele nasceu para mim, que ele fez sentido na minha vida, que ele me tocou, né? E isso também vale para o espiritismo, porque uma coisa e a outra estão intrinsecamente ligadas, né? E eu queria ouvir de vocês um pouquinho, se vocês já se fizeram essa reflexão e se sim, nos contar um pouquinho de quando que ele nasceu pra gente, né? Ou aquele momento que a gente se deparou e entendeu que aquilo faz total sentido ou que nos auxilia a levar a vida de uma forma mais ética, né? Mais correta e dentro dos parâmetros aí que Jesus nos deixou. Guilherme, por favor, você quer começar? Eu acho que para mim o Cristo, né, Jesus, nasceu dentro da casa espírita, porque, como a gente já falou aqui, eu sou um espírita desde que me conheço como espírito, vamos dizer assim. Então, eu nasci na casa espírita e foi lá que nasceu comigo essa percepção de Jesus, uma percepção de que, de certa forma, eu sempre tive. Então, sempre se familiarizava com o que eu tinha de percepção de Cristo. Eu nunca tive uma outra religião, mas pelo que eu ouvia, pelo que eu percebia de outras pessoas que falavam para mim, né, quem era Jesus, eu ficava sempre, vamos dizer assim, com uma interrogação, com uma certa dúvida que muitas vezes só seria sanada lá no centro espírita. Então, Cristo ele não apenas nasceu para mim, mas ele foi se formando para mim dentro da casa espírita e, obviamente, nos padrões do espiritismo. Então, eu acho que a principal fonte para mim de que, vamos dizer assim, eu bebo de quem é Jesus, né, do que é o cristianismo, é dentro da casa espírita, no centro espírita. E eu acho que uma coisa que eu queria só colocar antes de encerrar, é importante para o jovem, para o adolescente, até mesmo para a criança, ter com ele também essa percepção, né? Porque muitas vezes a gente abre umas discussões a respeito de, vai abrir aqui também, né, a respeito de infância, juventude, evangelização. Então eu queria só dar um início falando, né, porque é muito importante que a gente traga isso também para o jovem e para a criança. Então a gente começou esse podcast, né, para isso mesmo, não apenas buscar atingir um público assim mais adulto, né, mais experiente, mas também os jovens que possam se interessar por isso. E eu acho que, vamos dizer assim, possa ser o caminho para eles entrarem e conhecerem um pouco mais desse Jesus que eu conheço. Legal, Gui. Pra mim e pro Gui, eu acho que faz, assim, o caminho é bem parecido, né? A gente, como eu falei, a gente se conheceu na mesma casa espírita, né? Somos amigos aí desde que eu me lembro que eu sou uma pessoa encarnada nessa vida como Adriano. E para mim também foi dessa forma, né? Foi uma construção que demandou tempo, que demandou muitas reflexões, que demandou alguns tropeços também.
porque faz parte, né? Se fosse se todo mundo acertasse o tempo todo, não precisaríamos estar encarnados nesse mundo, né? Então, para mim também foi isso. Eu acho que o Espiritismo ele foi criado, lapidado, através de muito estudo, através de muita reflexão, através de muitas dinâmicas lá no centro, de olhar para dentro de mim, entender que eu não estou sozinho, né? Que eu não posso também pensar que eu vou dar conta de tudo sozinho, porque não vou, né? Então tenho que ter consciência, né, de quem eu sou, das minhas limitações e até para conseguir pedir ajuda para as pessoas que estão à minha volta, né? E entre essas pessoas está Jesus, está a doutrina espírita que me fortalece, que me ajuda e que me motiva a fazer melhor, a fazer diferente, né? Assim como Adriano e Gui já falaram, né, sobre Jesus ser uma construção, é muito importante isso. Eu me lembrei lá como que foi para mim, né, lá quando na fase da infância. Eu já disse aqui que eu sou espírita de berço, mas diferentemente de Adriano e Gui, que fizeram uma evangelização, né, infantil, então muito, é, desde criança, desde pequenininho, aprendendo através da doutrina, eu tive, e acho que como muitos brasileiros, e isso também é importante falar aqui, muitos brasileiros têm o espiritismo meio, ele é, ele acaba se juntando a outros conceitos religiosos, né? O espiritismo no Brasil, acho que acontece, depois a gente vai estar falando sobre isso também em algum episódio. Mas o catolicismo fica também muito próximo de nós. Eu tenho uma família onde o catolicismo foi muito presente, então eu também frequentei o catolicismo por muito tempo e eu estudava o espiritismo muito sozinha. Então, eu tive alguns conflitos com relação a Jesus, e Jesus estando muito longe de mim, e aquilo me incomodava. E aí, a partir dos estudos que a gente vai fazendo sobre Kardec, né, principalmente Evangelho segundo o Espiritismo, eu também tive essa construção, só que mais velha, né, já adulta, fazendo essa construção e colocando Jesus mais próximo de mim. Porque quando Jesus fica muito longe, né, inalcançável, as suas lições também não me alcançam. Então hoje eu compreendo que as lições de Jesus, elas têm que me tocar. Né? Então o Evangelho de Jesus, onde ele trouxe não só palavras, mas exemplos, me tocam muito mais. Então, a partir do momento que eu entendi isso, claro que a responsabilidade aumentou, né, com relação à minha vivência, mas isso trouxe Jesus para perto de mim. E é isso que faz toda a diferença na minha vida hoje. Legal. Osmar, quer compartilhar um pouquinho da sua história com o Espiritismo, com Jesus? Sim, então, eu nasci em berço espírita, né? Meus pais já frequentavam o centro, inclusive tios também, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então eu já nasci nessa cultura. Mas também sempre tive curiosidade de comparar com as outras religiões conhecidas, né? Umbanda, inclusive, e catolicismo e as igrejas protestantes. Eu conheci várias e para eu ter uma referência também, né? E realmente para mim só faz sentido a existência, a vida, Jesus, a criação de Deus na visão espírita, porque é aquela que mais atinge o meu intelecto, né, minha reflexão e a minha visão de mundo, e também se concilia com a ideia de um Deus que é amor e bondade. Porque como Jesus nos apresenta um Deus Pai, pai da parábola do filho pródigo, aquele que acolhe de volta o filho que erra, né? Eu fico pensando como é essa visão de um Deus para quem não tem a visão da reencarnação, né? Da evolução espiritual, da lei de causa e efeito. Não sei como concilia uma coisa com a outra na minha mente, na minha compreensão. Então, para mim, só faz sentido
com a reencarnação na visão espírita. Mas acho que cada um está no seu momento, está no seu tempo, né? E por isso não há um proselitismo na doutrina espírita para querer convencer as pessoas, e sim, cada um tem o seu momento e a casa espírita está aberta para receber a pessoa que tem esse interesse, essa curiosidade, essa necessidade. Eu, desde jovem, então, me interessei. Minha mãe tinha mais o lado amoroso, o lado da caridade, né? Então ela tinha muito forte, muito presente nela a caridade com as pessoas que a procuravam, e meu pai tinha mais o intelecto, a razão. Então eu tive um pouco de cada um. Eu recebi dessas duas fontes importantíssimas, além da Casa Espírita, nossa fundadora da Casa Espírita, esses tios que eu comentei, né, que também tinham um mais ao lado do intelecto, outro mais ao lado da prática doutrinária. Então foi um subsídio muito importante. Aí, meus presentes de 15 anos era livro de André Luiz, de 14 anos era de aniversário, era livro de Chico Xavier, de Emmanuel, de 18 anos era o tal livro do André Luiz. Então assim foi esse interesse pelo estudo, né? E compreender. Então, encontrei Jesus realmente na doutrina espírita a partir dessa reflexão, olhando a vida, né? Tentando entender e também pensando, e se não for assim, né? Sempre pensei, e se não for assim? E se não, peraí, e se Kardec inventou tudo isso? Mas por que ele ia inventar uma coisa que só deu trabalho para ele, que ele foi perseguido, foi apedrejado, foi ameaçado de morte, né? Que o nome nem é dele, porque o Allan Kardec é um pseudônimo, é meio estranho, né? Chico Xavier era a mesma coisa, então começou a fazer mais sentido para mim isso. E assim foi, e assim a gente vai somando com outros companheiros também ao longo do tempo, né? E aprendendo juntos. E haja criatividade, né? Se fosse inventar tudo isso. O Chico tem mais de 400 livros, Kardec tem mais de 1000 questões respondidas no Livro dos Espíritos lá. Imagina só a criatividade de todos eles para criar, né? Isso da mente deles. Né? Mas essa pergunta, né? Essa reflexão que eu propus aí de quando Jesus nasceu, quando o Espiritismo nasceu para cada um de nós, ela se conecta muito com a primeira pergunta, né? Com a primeira reflexão que Kardec faz aos espíritos no livro que é a origem do Espiritismo, né? Que é o Livro dos Espíritos, né? Para quem nunca ouviu falar, Kardec é o codificador do Espiritismo. Como o Osmar colocou, ele é um pseudônimo, né? O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, é um francês, e ele usou o nome de Allan Kardec como um pseudônimo para fazer esse trabalho de codificação do Espiritismo, né? E ele deixou para nós aí 5 livros básicos, que são conhecidos como as obras básicas da codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E cada um desses livros traz um objetivo específico, né? Então, o Livro dos Espíritos ele apresenta os princípios básicos de espiritismo. O Livro dos Médiuns ele fala um pouquinho sobre a mediunidade, os diferentes tipos, como desenvolver, um pouco sobre as manifestações mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo ele analisa, né, as máximas morais de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Então ele vai trazendo passagens bíblicas e comentando ali com algumas colocações que os espíritos nos trazem, né? O Céu e o Inferno, que fala um pouquinho sobre a justiça divina, sobre esse Deus que o Osmar colocou, né? Que é bondade, que é amor, mas fala também sobre isso que a gente traz muito forte das religiões mais tradicionais, né? Como questão de recompensa, céu, e punição, inferno, né? E a Gênese, ela trata um pouco da formação dos mundos, né? Da criação dos seres, da criação do mundo, da evolução da humanidade, né? E a primeira pergunta que Kardec faz para a gente no Livro dos Espíritos é: o que é Deus, né? E depois, nos próximos episódios, a gente vai explorar um pouquinho sobre o que é Deus. Mas isso é importante para a gente como uma primeira reflexão. E por isso que a gente fez essa primeira reflexão aqui nesse nosso episódio. Gente, vocês querem colocar mais algum ponto? Acho sempre importante a gente pensar que o conhecimento espírita, eu tenho um trabalho com um estudo para iniciantes há muitos anos, que o conhecimento espírita é uma construção que se faz aos poucos. Então, acho importante as pessoas que têm interesse em conhecer se referenciarem com obras
como essas que o Adriano comentou, que são a da codificação, né, as obras básicas, e obras que complementam ou que aprofundam, né, ou que continuam as obras básicas. Então temos alguns autores que a gente pode estar citando aí ao longo dos nossos episódios, que são clássicos na literatura espírita, né, como Leon Denis, que foi um continuador da obra de Kardec, Gabriel Delany também, Gabriel Delany foi criança espírita, já nasceu em berço espírita, que Alexandre Delany, seu pai, era amigo de Kardec, e foi continuador também, com vários livros publicados, isso para falar na Europa, né? Ernesto Bozano e assim por diante. E no Brasil, depois a obra de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Herculano Pires, que foi segundo Emmanuel, e Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier. Emmanuel diz que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. A pessoa que melhor entendeu Kardec, interpretou e falou sobre Kardec, comentou Kardec, foi Herculano Pires. Então é uma leitura indispensável. Richard Simonetti também é muito bom autor e assim por diante. Então, construir esse conhecimento espírita demanda reflexão e tempo. É claro que nós não temos todo esse tempo disponível, então podemos buscar aí algumas fontes, né, como esse próprio podcast e outros recursos que vão ajudar-nos. Mas também é importante, se possível, né, um estudo sistematizado em grupo numa casa espírita, que hoje nós temos isso instituído no Brasil todo, né, esse estudo sistematizado, constante, que vai ajudar também cada um no seu momento a entender a doutrina. Muito legal. E isso é realmente assim muito importante, não à toa a gente vai trazer para vocês ao longo dos nossos programas, dos nossos episódios, algumas sugestões de leitura, né? E a primeira que eu gostaria de fazer é justamente o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos ele é criado numa forma de perguntas e respostas, né? Então ele fica bem fácil da gente entender. O Kardec traz aí mais de 1000 perguntas, sabe exatamente quantas lá, Osmar? Eu já não lembro mais. 1019. 1019 perguntas que passam por diversos pontos, né? Desde o que é o que é Deus, né? E não quem é Deus. Então fica aí a primeira reflexão para gente, é o que é Deus e não quem é Deus. Então, né, a primeira pista que Kardec traz já na pergunta é que Deus não é uma pessoa, né? Não é um ser humano, né? Mas passa aí por diversas questões da nossa sociedade, né, das nossas reflexões aí que a gente vai fazer com ele através do Livro dos Espíritos. E esse é a primeira dica que eu deixo aí para vocês, uma sugestão de leitura. Como o Osmar falou, existem diversas fontes para a gente estudar, para a gente refletir, mas com certeza Kardec é a mais confiável que a gente tem, né? Por ter sido esse trabalho tão interessante que ele fez. A gente vai contar um pouquinho da história dele, né, e do espiritismo em si, e vocês vão entender por que a gente fala dele com tanta segurança, né, porque o trabalho dele não foi um trabalho único e exclusivamente espiritual, muito pelo contrário, ele era um professor e usou muito da ciência para escrever os livros dele, né. A gente está se encaminhando para o encerramento. Alguém quer deixar mais alguma sugestão de leitura? Queria comentar, então, já que nós estamos na era digital e tecnológica, inclusive no podcast, né, que há um aplicativo chamado Kardecpedia, ou Kardecpedia, conforme a região do país em que você está, né, região que pode ser aí Kardecpedia para uns, Kardecpedia para outros, que é um aplicativo que você baixa, que tem toda a obra de Kardec referenciada no final. Então, cada trecho tem lá, você vai encontrar mais sobre isso no livro tal de Kardec, no livro tal de Kardec. Então, ajuda muito no estudo. Legal demais. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o fim, então gostaria de agradecer a presença dos ouvintes e de vocês aqui que estão debatendo comigo. Reforçando, nossos episódios serão semanais, vamos tentar lançá-los todas as segundas-feiras, nas plataformas diversas aí, agregadores de áudio, YouTube, canais aí no YouTube, né? Canal no YouTube, enfim, diversas fontes para que vocês possam ter acesso à nossa conversa aqui. Obrigado pela presença de todos e fica um abraço aí para todos vocês e vocês tenham uma ótima semana. Abraço a todos, até o nosso próximo episódio. Até a próxima, gente.
Abraço a todos, até a próxima. Nós contamos com vocês aqui toda segunda-feira.